Irmãos, algumas semanas atrás, eu iniciei com os irmãos aqui um estudo no livro de Jonas. Não sei se os irmãos se lembram. Nós falamos sobre Jonas, aquele homem o profeta que tentou fugir da presença do Senhor. E eu gostaria de dar continuidade com os irmãos no livro de Jonas. Então, por favor, abra a sua Bíblia lá em Jonas. Nós observamos nessa primeira mensagem, irmãos, o chamado de Jonas para que Jonas fosse até Nínive e pregasse a salvação àquele povo ímpio. Nós vimos a ordem muito clara nessa última mensagem, dada pelo Senhor a esse profeta. E o que mais me chamou a atenção, e creio eu que eu deixei assim aos irmãos, nós vimos de forma bem clara no texto, foi a decisão consciente de Jonas em desobedecer a Deus, em desobedecer a ordem que Deus havia dado. Deus havia mandado então Jonas ir até Nínive, pregar contra a maldade daquela cidade, e Jonas decide não atender a ordem de Deus, desce para Tarsis com o propósito de fugir da presença do Senhor. E ele chega até uma cidade, portuária chamada Jope, e ali então pega um barco com direção a essa outra cidade. Jonas pensou que poderia fugir da presença do Senhor. E nós vimos então na última mensagem o quanto nós, na luta contra a nossa carne, contra o nosso coração, o quanto tendemos também a pensar na possibilidade de fugirmos da presença do Senhor. Nós vamos continuar olhando para o livro de Jonas. E ainda no capítulo 1 nós vamos ler hoje dos versículos de 4 a 17. Por favor, os irmãos acompanhem comigo. Jonas, capítulo 1, dos versos 4 a 17, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos." Então os marinheiros combinaram entre si: "Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós." Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: "Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence?" Ele respondeu: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra." Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: "O que foi que você fez?" Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: "O que devemos fazer com você para que esse mar se acalme?" Respondeu ele: "Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês." Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: "Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas." Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém, irmãos? Vou fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez? Santo e amado Deus, nós clamamos ao Senhor. Deus,
Que o Senhor aquiete o nosso coração nesse momento e que possamos sair daqui, Deus querido, conhecendo mais da Tua palavra, temendo mais ao Senhor, Deus, e conhecendo aquilo que de fato o Senhor deseja para nós, Deus. Fala conosco, nos encoraja, nos admoesta, Deus querido, trata áreas do nosso coração que precisam ser mexidas por Ti, Deus querido. Nos ilumina também para a compreensão da Tua palavra, Deus. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos aqui agora no capítulo 1 ainda do livro de Jonas, mas um momento um pouquinho diferente do que nós vimos na nossa última mensagem, há 3, 4 semanas atrás. Nós estamos aqui diante agora das consequências imediatas, apresentadas aqui por Deus nesse livro, diante da desobediência consciente de Jonas. Jonas sabia qual era a vontade de Deus. Deus havia deixado claro para Jonas o que Jonas deveria fazer, e Jonas deliberadamente se rebelou contra a vontade do Senhor. O texto diz para a gente aqui, né, no contexto inicial, que ele chega a Jope, então pega esse barco com direção a Tarsis, pensando Jonas que entrando nesse barco e na realidade indo para o porão do barco, ele estaria seguro, continuando cumprindo a vontade do seu próprio coração. Mas eu queria que os irmãos batessem um olho aqui no nosso texto que lemos aqui, e os irmãos observassem a reação imediata de Deus a essa obstinação contínua de Jonas. Jonas desaprova as ações de descaso, as ações de insubmissão de Jonas. E quando eu estava lendo esse texto aqui, meus irmãos, eu vim à minha mente a minha tendência de achar que Deus ele sempre fará vistas grossas, aquilo que eu sei que é contrário à vontade dele, aquilo que eu sei que vai fazer espiritualmente mal a mim e às pessoas à minha volta, e deliberadamente eu decido cumpri-las. Eu não sei se os irmãos têm a mesma tendência que a minha, mas costumeiramente eu tento buscar um esquecimento de que Deus ele jamais fará vista grossa diante das minhas decisões erradas e contrárias à sua vontade. E Deus, como soberano Senhor, amoroso, Pai amoroso, ele intervém aqui diante de tamanha teimosia de Jonas, diante de tamanhas decisões equivocadas, diante das ordens claras que Deus havia dado para Jonas. E a Bíblia diz para a gente aqui no versículo 3, 4, que Deus então envia um vento forte sobre o mar, que mais adiante se torna numa tremenda tempestade para Jonas. Meus irmãos, traz a sua memória, diante das nossas teimosias frequentes, daquelas situações que sabíamos qual era a vontade de Deus e decidimos deliberadamente descumpri-las. Traz à sua memória quantas vezes tentamos em acreditar que Deus não nos enviaria correção e disciplina. Que Deus de alguma forma olharia para a gente, com o nosso coração completamente rebelado a Ele e a Sua palavra, e Deus de alguma forma acharia alguma coisa boa e ao invés de disciplina, nos abençoaria. Melhor ainda, irmãos, quantas vezes, mesmo sabendo no nosso coração que aquilo que estamos fazendo, pensando, desejando, não é compatível com a vontade de Deus, mas para a gente se sentir um pouco mais tranquilo nas nossas decisões, a gente diz que Deus está conosco e que Deus está nos abençoando diante dessas decisões. A Bíblia diz para a gente que essa tempestade era tão forte, que o texto, versículo 4, nos diz que o barco estava prestes a se arrebentar. Eu não sei quantos dos irmãos conhecem pessoas que têm algum tipo de conhecimento em relação a barcos, a pesca, enfim. Mas o bom e o provado marinheiro, o experiente marinheiro, ele sabe que antes de sair para navegar, há necessidade de se conhecer muito bem o mar, as condições do mar e, principalmente,
a previsão do tempo. Nenhum marinheiro experiente, sensato, bom, bem provado, nenhum marinheiro sai para o mar, sai para a navegação, sabendo que existe uma enorme possibilidade de uma terrível tempestade surgir e arrebentar o seu barco e matá-lo e matar toda a sua tripulação. O homem de Deus, meus irmãos, assim como esse marinheiro, ele deve conhecer muito bem aquilo que pode promover na sua vida tempestades terríveis. O crente, o servo fiel do Senhor, como um bom marinheiro, um marinheiro aprovado, experimentado, sábio, ele sabe exatamente quais serão os passos que ele vai tomar, que vão trazer para ele não apenas grandes dificuldades, mas para a vida das pessoas que o cercam. Eu coloquei no próximo slide nosso aqui uma pergunta, e eu não respondi. Na verdade eu tinha respondido, depois eu tirei, porque eu gostaria que os irmãos respondessem no seu coração. O que é obstinação? Me ajude, por favor, irmãos. Alguém fale bem alto para a gente. O que você entende sobre obstinação? Vamos lá, irmãos. Alguém me ajuda. Alguém sussurrou aí? Vamos lá, irmãos. Desejo incontrolável? Desejo incontrolável por fazer alguma coisa contrário àquilo que Deus estabeleceu como certo, se olharmos obstinação diante da ótica bíblica. O que mais, irmãos? Teimosia. Eu sei que não devo, eu sei que não posso, eu sei que Deus já estabeleceu que aquilo vai trazer duras consequências para mim e para a vida das pessoas que estão à minha volta, e mesmo assim eu continuo insistindo naquela tecla. Eu sou teimoso, eu deixo de ouvir, eu deixo de buscar conselho, eu deixo de aquietar o meu coração e me manter numa condição de grato, satisfeito. Mais um. O que é obstinação? Não entendi. E com ótica bíblica, completamente desejoso de saciar a minha carne, independente do que Deus já estabeleceu para mim. E esse é um ponto que chama muito a minha atenção aqui no profeta, chamado por Deus para levar a mensagem aos ímpios de Nínive. Meus irmãos, a tempestade aqui que Deus enviou não foi apenas uma simples coincidência. A Bíblia mostra aqui para a gente de forma muito clara que ela foi o objeto de disciplina e de dura exortação da parte de Deus para a vida do profeta Jonas. E às vezes, irmãos, passamos por momentos muito semelhantes a desse profeta. Momentos de grandes tribulações, de grandes dificuldades, de grandes tempestades na nossa vida, e às vezes a gente fica ali não compreendendo de onde surgiram tantas as coisas na realidade, tentando não compreender de onde surgiram tantas lutas, tantas dificuldades, tantas aflições. E questionamos se teremos força suficiente para passar por todas elas, de modo que a nossa vida seja preservada. Meus irmãos, a resposta a isso é simples. A Bíblia apresenta para a gente o Deus sobre todas as coisas, inclusive que o próprio Jonas apresenta aos marinheiros dessa embarcação. O Deus do mar, o Deus da terra, o Deus de todas as coisas, que controla todas as coisas, que controla todas as tempestades e sabe exatamente quando e por que enviá-las. Ou simplesmente, por que permiti-las na nossa vida. E eu queria sugerir para você 3 áreas pela qual Deus as envia ou as permite sobre as nossas vidas. Por favor, Filipinho.
O primeiro tipo de tempestade que Deus permite sobre nós é a tempestade que visa disciplina. Por causa da obstinação do nosso coração, da nossa desobediência às Escrituras, à vontade de Deus, partimos em direção contrária àquilo que Deus estabeleceu para nós, então Deus permite que se levante um forte vento, uma severa tempestade, para que o servo do Senhor seja disciplinado. Segunda tempestade que pode surgir na nossa vida, enviada pelo próprio Deus, e eu defini como uma tempestade preparatória. Deus permitindo que pequenas tempestades, pequenas tribulações surjam para nos alertar de áreas que precisam ser alertadas, que provavelmente estamos deixando de lado, estamos deixando de cuidar, ou para nos preparar para coisas grandes que ainda virão sobre nós. E a terceira delas eu defini como normais, coisas cotidianas que todos os homens passam, dificuldades que todo ser humano enfrenta. Mas um fato precisa ser lembrado aqui diante dessas verdades, irmãos. Em todas elas, Deus é presente e age para a sua própria glória e para o nosso próprio bem. O propósito de Deus, irmãos, é restaurar o seu servo. É dar ao seu servo condição suficiente para que ele não apenas cumpra a sua vontade, mas a cumpra alegremente. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos, diante disso que nós já vimos até aqui. Você consegue ver o amor de Deus diante das tempestades? Sejam essas tempestades disciplinadoras, preparatórias, ou as normais, comuns. Eu queria pedir que os irmãos, por favor, observassem comigo a partir do versículo 5. Olha o que a Bíblia diz para a gente. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Eu queria que os irmãos, observando o versículo 5, pudessem detectar as diferentes reações dos marinheiros aí que estavam junto com Jonas, diante daquelas grandes tempestades. E para os irmãos, para ficar cada vez mais claro para a gente, nós estamos falando aqui de homens ímpios, homens que não conheciam a Deus, que não conheciam o Deus de Jonas, e que estavam ali no mesmo barco. Isso nos faz lembrar uma coisa importante, irmãos. As nossas decisões, elas afetam as pessoas à nossa volta. As nossas escolhas erradas, elas não apenas produzem consequências desastrosas para as nossas vidas, mas atingem as pessoas que amamos e se tornam pedra de tropeço para aqueles que ainda não conhecem a Deus ou não têm relacionamento íntimo, profundo com o Senhor e com as Escrituras. Mas Jonas aqui, ele estava tão preocupado de fugir da presença do Senhor, que ele deixou de perceber à sua volta o tremendo estrago que ele poderia promover na vida dessas pessoas que estavam na mesma embarcação. Quantas vezes, irmãos, tomamos decisões erradas na nossa vida cristã, deixando de nos preocupar com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas que há anos a gente vem falando do amor de Jesus. E então agora, de uma decisão errada nossa, podemos colocar em xeque anos, de repente, de tentativa de evangelismo. O texto diz para a gente que diante daquela tempestade que veio sobre Jonas, esses homens ficaram apavorados. Esses marinheiros, eles provinham, meus irmãos, eles vinham de diversas nações, né, diversas regiões, e com isso, dentro daquele barco, haviam diversas religiões, adoradores de diversos deuses, e no momento que eles estavam ali diante daquela ameaçadora situação, cada um corre para o seu Deus. Está aí no seu texto.
Versículo 5. E no momento onde Jonas, o servo do Deus vivo, poderia ser uma referência e aproveitar aquela oportunidade para trazer o conhecimento daqueles homens que ainda não conheciam a Deus, Jonas estava ocupado demais, dormindo com seu orgulho. Eu confesso aos irmãos que quando eu estava nesse momento aqui da mensagem, eu ficava pensando assim, puxa, isso daqui no mínimo deveria servir de humilhação para Jonas. Jonas aqui no mínimo poderia parar, olhar à sua volta, ver o desespero daqueles homens. E Jonas poderia ali se sentir humilhado, se arrepender e voltar os seus olhos para Deus, para a vontade do Senhor. Os ímpios ali à sua volta, buscando seus deuses falsos, ajoelhados ali no andar superior do barco, clamando, rezando, orando, enfim. E Jonas abrindo mão da segurança, da alegria e da graça de Deus, em troca de um descanso pecaminoso no porão. Quantas vezes trocamos um lugar de alegria, gozo e segurança para vivermos no orgulho do nosso coração no porão? Quantas vezes a proposta é que estejamos viajando diante de um mar calmo, tranquilo, e que mesmo que tempestades surjam, nós temos a segurança de que o Senhor, dono de todas as coisas, tem nos guardado e vai permitir que passemos por aquela situação tranquilos. Mas decidimos para o porão. Eu me entristeço demais, irmãos. Principalmente no domingo pela manhã, quando a gente liga a nossa televisão e a gente passa por aqueles canais da nossa televisão, e a gente vê ali algumas religiões, né? Propagando as suas inverdades de forma assim tão compromissadas. Eu fico extremamente entristecido quando eu pego meu carro no sábado de manhã e vou sair com as crianças, e quando eu estou saindo no meu portão, eu vejo algumas pessoas que saíram das suas religiões, a qual creem numa mentira, mas extremamente compromissados em bater de porta em porta e tentar nos convencer de que aquela mentira é a verdade. E como eu me entristeço, porque enquanto essas pessoas estão no andar superior do navio, clamando ao seu Deus, eu estou descansando no meu porão. Eu estou preocupado demais com a minha vaidade, com as minhas escolhas carnais, com os meus desejos contrários às Escrituras. Isso de alguma forma me intimida a pregar o Evangelho para as pessoas à minha volta, porque como é que nós vamos pregar algo que a gente também não vive? Isso rouba de nós então a alegria, o desejo de falar do amor de Jesus, de compartilhar aquele que traz segurança. Mesmo no barco envolto às tempestades, ele traz segurança, mas eu decidi me encontrar no porão da minha ansiedade. Meus irmãos, o versículo 5, a parte B, diz que enquanto todos os ímpios que estavam naquele barco, de alguma forma estavam fazendo alguma coisa para que ele não se virasse, o texto diz para a gente que eles pegavam as cargas e jogavam ao mar para tornar o navio mais leve. Eu pergunto aos irmãos, onde estava Jonas? Todos os ímpios ali preocupados com um desastre à porta. E eu pergunto aos irmãos, aonde está Jonas? E a resposta está ainda no versículo 5. Profundamente
dormindo no porão. Irmãos, eu acho isso impressionante. Na realidade, como homem, eu olho para Jonas e falo assim, não é possível que esse homem seja tão frio à vontade de Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo, com os olhos espirituais, eu olho para essa situação e vejo a armadilha que o pecado colocou o profeta Jonas, e quanto o pecado continua armando armadilhas diante dos nossos pés, e a gente continua caindo, como se não tivéssemos referência de pessoas que tomaram decisões contrárias à vontade do Senhor e sofreram tremenda disciplina. Promoveram desastres na sua casa, na sua família. Olhando para esse texto, eu fico pensando, está aí a resposta da falsa paz. Quando a gente vai um irmãozinho para a gente encorajá-lo, exortá-lo do seu pecado, de corrigi-lo, sabe o que ele responde? Eu estou em paz. Continua aí em cima clamando pelo seu Deus, que eu estou aqui embaixo no porão, porque mesmo tomando decisões erradas, eu estou em paz. Está aqui aquelas velhas desculpas. Enquanto está todo mundo lá buscando a palavra de Deus, ao ajuntamento sadio da igreja, a pessoa se dispõe a viver contrária às Escrituras, contrária à vontade do Senhor, e quando arguida ela diz, eu estou em paz. Como se tudo estivesse bem, irmãos. Como se desobedecer a uma ordem clara de Deus. Como se pegar o caminho para Jope, e de Jope um barco para Tarsis. Como em Tarsis eu tentar entrar no meio dos ímpios para tentar me disfarçar, talvez Deus não me veja aqui, ou então fugir para lá de baixo no porão e dormir tranquilamente, fosse suficientemente necessário para eu me convencer de que eu estou em paz. Prestes a perder a sua vida e a colocar a vida de outros em risco, como é que Jonas poderia estar em paz? Alguns textos das Escrituras, alguns livros, na verdade, os autores da Bíblia nos advertem com frases semelhantes a essa que eu vou dizer aos irmãos. Acorda, tu que dormes. Acorda você que está sonolento com a ação do pecado, mesmo diante de tantas oportunidades que Deus tem mandado, pessoas para pregar o Evangelho, pessoas para confrontar o seu pecado, pessoas para te ensinar a voltar aos caminhos do Senhor, a voltar a uma vida consagrada, de reconciliação com Deus, a viver de forma sadia, bíblica, e você preferiu a sonolência do pecado. Acorda tu que dormes. Antes que a tempestade venha. Até quando continuaremos sonolentos, irmãos, na nossa vida cristã? Até quando ainda vamos continuar encontrando pessoas que vão de alguma forma negligenciar suas convicções e vão tentar ali, tentar dar um jeitinho para tentar trazer um pouquinho do mundo para o meio da igreja, ou levar a igreja para se assemelhar um pouquinho com o mundo? Até quando vamos tentar encontrar aqui no meio da igreja pessoas trocando o relacionamento com o Senhor por uma partida de futebol? Por um último capítulo da novela? Até quando encontraremos desatentos e despreocupados com a vida espiritual, pessoas que acham que não precisam vir na reunião de oração?
Até quando nós vamos tentar encontrar, ou na realidade vamos precisar convidar as pessoas e tentar encorajá-las, convencê-las de que precisam da escola bíblica dominical? Até quando nós vamos precisar ter pastores aqui que vão incentivar vocês na necessidade de se envolverem, por exemplo, com um projeto maravilhoso chamado Comunidade Imediata, e enquanto a igreja está lá trabalhando, eu estou lá embaixo dormindo? A própria palavra de Deus desperta nós para questões relacionadas a essa dura realidade que alguns crentes podem se encontrar. E a Bíblia nos adverte quando ela diz: até quando serviremos a dois senhores? Até quando continuaremos gastando com tempo, com coisas, esforços, com coisas desnecessárias, discutindo, por exemplo, genealogias, gostos pessoais? Até quando abriremos mão do convívio como igreja em favor de decisões e vontades humanas? Observa comigo conselhos de pessoas que tinham prazer na lei do Senhor. Salmo 84, os versículos de 1 a 2. Olha o que o salmista diz para a gente. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma deseja, ela anela e ela até desfalece pelos teus átrios. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Meu querido irmão, é desse jeito que você deseja vir para a sua igreja? É desse jeito que você saiu da sua casa hoje para se ajuntar com um povo que estará para sempre à presença do Senhor? Senhor, não vejo a hora. Senhor, se pudesse, teria todos os dias. Senhor, melhor para mim um dia na tua casa do que 1000 sentado no meu sofá. Esse é o desejo de quem não está dormindo, de quem está muito atento. Outro conselho ainda no livro de Salmos: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Irmãos, olha só o que o salmista diz: Senhor, como é bom ser alguém grato. Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, mesmo sendo um pecador miserável, o Senhor tem feito tanto por mim, Deus. E Deus, eu não quero pedir nada. Chega desse negócio de ficar pedindo. Embora pedir não seja um problema, irmãos. Pode pedir, para a pessoa certa. Mas aqui o salmista chama a nossa atenção para a bênção de ser grato, de louvar o Senhor. Ele diz: Senhor, e não apenas isso, mas ser o privilegiado em poder anunciar a tua palavra de dia, de noite, tempo, fora de tempo, oportunidades ou criando elas. Esse é o desejo daquele que está acordado. Está muito atento. Mais um salmo. Salmo 96, 9. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Salmo 96, 9. Na realidade aqui é um conselho do salmista, as pessoas que estavam ouvindo ele. Se existe alguém a quem devemos temer, a quem devemos viver completamente submissos, honrando em todas as coisas, esse é o Deus que te salvou. Amém, irmãos? Esse é o desejo daquele que está acordado. Muito atento na sua vida espiritual. Agora observem comigo, irmãos, como Jonas está ao contrário disso que acabamos de falar aqui. Jonas, ele está alheio a tudo que estava acontecendo à sua volta. Olha como o pecado cega o entendimento de Jonas e a desobediência faz com que o Jonas se torne tão insensível que as situações à sua volta se tornem invisíveis. Parou de perceber a ação de Deus. Jonas não ouve a tempestade. As coisas acontecendo à sua volta. E Jonas decide não observar e não ouvir
a ordem de Deus de parar, se arrepender e voltar aos caminhos que Deus desejava para ele. Deus, olhando para essa situação, irmãos, aí envia. A tempestade veio e Jonas continuou lá tranquilo, dormindo. Deus então decide enviar o capitão do barco. Observa comigo o versículo 6. Diz assim: o capitão desce até ele e diz: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Irmãos, conseguem observar a gravidade desse versículo? O capitão do barco, ele está inconformado. Ele chega e vê aquele homem deitado lá embaixo no porão, dormindo tranquilamente. E ele dá uma ordem a Jonas: levante e vai procurar o seu Deus. Estamos falando aqui de um homem provavelmente ímpio, um homem que não conhecia o Senhor de Israel, o Deus poderoso das Escrituras. E ele chega lá e diz assim: o que você está fazendo quando está todo mundo lá, adorando os seus deuses pagãos, e você, que conhece então o Deus vivo, está sentado aqui? Mal sabia ele que Jonas estava fugindo de uma ordem clara que Deus havia dado para esse profeta. Meus irmãos, não há coincidência aqui. O capitão não desceu por acaso no porão para ver se provavelmente havia alguém lá dormindo. O que há nesse momento aqui é que nós vemos Deus agindo, vindo novamente ao encontro de Jonas e o amando profundamente, dando a oportunidade para que Jonas pudesse então se arrepender e ser restaurado nas suas funções. O capitão ainda afirma: talvez Deus tenha misericórdia de nós e não morramos. Meus irmãos, essa verdade ela deveria estar no coração de Jonas. Quando Jonas recebeu a ordem de Deus, lá no início do livro. Quando Jonas, ao contemplar o seu pecado e a sua desobediência, Jonas deveria já se arrepender, clamar por misericórdia e voltar aos caminhos do Senhor. Responde no seu coração: você seria louco o suficiente para trocar o amor e a graça de Deus para viver na ruína e na desgraça? Observem comigo. Jonas não ouviu o capitão. Aí nós vamos então para o versículo 7. Vamos lá comigo. O texto diz: então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Meus irmãos, dentro do contexto pagão aqui, eles decidem lançar sortes, e na verdade nem é o meu intuito ficar aqui debatendo o que era esse lançar sortes ou não. Isso era um costume pagão, como muitos de nós também estávamos acostumados quando não conhecíamos a Deus. Acreditávamos em sorte, em coincidência, enfim. Coincidência promovida pelo acaso, né? Mas o que Deus mostra mais uma vez para a gente aqui, que mesmo diante da decisão ímpia desses ímpios, Deus estava no soberano controle de toda a situação. E mesmo na impiedade desses homens, Deus revela a eles qual era o motivo daquela situação desastrosa sobre o barco. A Bíblia diz para a gente que imediatamente aqueles marinheiros ímpios, aqueles homens desesperados no andar de cima lá do barco, partem para cima de Jonas e começam a questionar Jonas, tentando entender o que esse homem estava fazendo. Tudo aquilo que estava acontecendo no barco. Imaginem agora Jonas, meus irmãos, tendo que lidar com a ansiedade, com o desespero, talvez com a ira daqueles homens. Assim acontece conosco também, irmãos. Às vezes as situações estão difíceis à nossa volta. E sabemos que é pelas nossas escolhas que nós somos a causa,
que é por causa da falta de temor no nosso lábio, no nosso coração, que as pessoas à nossa volta estão sofrendo. As pessoas estão entristecidas. As pessoas estão afastadas de Deus. E insistimos em não confessar os nossos pecados e nos arrepender deles. Eles se lançam sobre Jonas. Muitos perguntam, então nós encontramos ali o versículo 9, a resposta tranquila que Jonas dá para eles. Sou eu. O hebreu, o adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Mas observem aí o que nós estamos lendo. Jonas, ele sabia exatamente quem ele era, a quem ele servia, e não apenas se apresenta diante daqueles marinheiros como, olha, eu sou hebreu. Mas ele fala também da sua condição de servo desobediente. Na realidade, ele se apresenta como servo do Deus único, do verdadeiro Senhor, amoroso e misericordioso, e afirma para eles, o problema sou eu. Jonas não ouve o clamor dos marinheiros. Jonas estava tão cego na obstinação do seu coração, que ele não ouvia o clamor dos ímpios à sua volta. Ele estava tão preocupado com a vaidade do seu coração, que ele se tornou insensível às dificuldades que estavam acontecendo à sua volta. E culpa a Deus pela tragédia que viria sobre o barco. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu tenho uma luta grande em tentar entender como Jonas poderia desobedecer a Deus de forma tão consciente. Melhor ainda, dá para entender. Sabe o que dá para entender, meus irmãos? Porque se eu não cuidar da minha mente, do meu coração, eu faço exatamente como Jonas. Conheço o Senhor Jesus. Ele já me alcançou por meio da sua palavra, me mostrou a sua misericórdia, a sua graça, a alegria da salvação já inundou meu coração. O prazer de ser igreja, de poder anunciar o evangelho para outras pessoas, de poder ser fiel ao Senhor numa vida obediente. Deus já me deu a alegria de conhecer, eu sei o que lhe agrada, eu sei quais são as necessidades que eu tenho de buscá-lo, que sem ele na minha vida eu não consigo viver. Eu reconheço também que devo buscar uma vida de santificação, sendo atentos com as armadilhas que Satanás, o pecado e o meu próprio coração colocam diante dos meus pés. Eu creio no poder devastador, destruidor do pecado. Eu creio que ele fica ao meu redor, esperando a oportunidade para me atacar, para me derrubar. Mas confesso aos irmãos que às vezes opto pelo pecado. Pelo estrago que ele vai promover na minha vida e na vida das pessoas que eu mais amo. Somos crentes no Senhor Jesus? E a resposta é sim. Claro, pastor. Somos adoradores do servo do Deus vivo? E a resposta é sim, claro, pastor. Cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas? Sim, é a resposta. Então, por que ainda insistimos em desobedecê-lo de forma tão consciente diante dos nossos pecados? Porque sendo confrontados nos nossos erros, nas nossas escolhas enganosas, a gente não volta com toda a nossa força para os caminhos do Senhor, arrependidos e confessando aquilo que tanto tempo nos separou de Deus. Os irmãos percebem como somos conscientes daquilo que Deus deseja de nós? Somente por meio do arrependimento genuíno é que somos perdoados e podemos recomeçar. 1 João, capítulo 1, versículo 9, o texto diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos tirar do porão, da sonolência, da obstinação,
da rebeldia do nosso coração, perdoar os nossos pecados e nos restaurar à condição de servos. Mas o texto não para por aqui, irmãos. Acompanhem comigo o versículo 10. O texto diz: então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Em outras versões aqui das Escrituras, meus irmãos, a palavra apavorados, ela é traduzida por temor. Nós não estamos falando de um temor reverencial a Deus, um temor que leva o homem à salvação, mas um reconhecimento da existência de Deus e do seu agir disciplinador naquele momento ali. Porque Jonas anteriormente já tinha falado: o problema sou eu. E Deus está trazendo a disciplina a mim, e vocês estão sendo afetados por minha causa. Meus irmãos, que vergonha para Jonas. Que vergonha para o servo de Deus, o profeta do Senhor. Os marinheiros pareciam não acreditar que Jonas servia o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso sobre terra, mar, sobre todas as coisas, e mesmo assim decidiu viver longe dele. O texto nos diz que Jonas conta para eles que estava fugindo da presença de Deus, na verdade, tentando fugir, como se pudesse. Mas Deus havia vindo ao encontro dele mais uma vez e parou diante daquela confusão tremenda ali da tempestade, do barco prestes a se arrebentar. Irmãos, eu não consigo ver outra coisa senão o amor de Deus por Jonas. Os irmãos conseguem ver isso? Porque Deus poderia permitir que Jonas ficasse naquele porão. E Deus poderia permitir aquela tempestade até o ponto de arrebentar o barco. E não apenas Jonas, mas todos aqueles homens poderiam morrer naquele dia. Então o verso 11 dá continuidade a esse cenário da tempestade. O texto diz que o mar estava cada vez mais agitado. E os marinheiros, cada vez mais apavorados, decidem correr atrás daquele que conhecia Deus e que teria a resposta correta. E Jonas, irmãos, ainda não estava dividindo aqueles homens a alegria da salvação que ele deveria possuir. Não podemos esquecer que esses marinheiros vinham de todo canto, como eu citei os irmãos lá no começo. Esses marinheiros eram homens ímpios, que não conheciam Deus. E mesmo diante daquela tempestade disciplinadora, estava aí uma boa oportunidade para que Jonas, arrependido, proclamasse o Evangelho e vidas fossem ganhas por meio da proclamação do Evangelho através da vida de Jonas. Então eles vão até Jonas e perguntam, versículo 11: Jonas, por favor, o que nós vamos fazer? Você conhece Deus, fala para a gente o que a gente deve fazer com você. Se o problema é você, o que a gente deve fazer para que o mar se acalme, Jonas? Meus irmãos, mesmo esses homens sendo pagãos, eu consigo ver aqui esse temor diante do Deus de Jonas. E ao mesmo tempo a falta do temor no coração de Jonas, que nem sequer decide proclamar a esses homens a salvação por meio do Deus dele. Em contrapartida, vemos esse temor desses homens em relação ao Deus de Jonas, que nem sequer tocam no homem que era o problema daquela tempestade. Esses homens estavam mostrando o maior respeito diante do Deus Todo-Poderoso do que aquele que se apresentou anteriormente como o servo do Senhor. Quase como uma bomba, irmãos. Nós vemos a resposta ainda cética de Jonas, no versículo 12. Ele diz: pegue-me e jogue-me ao mar, e o problema de vocês está resolvido. Meus irmãos, olha onde Jonas chega. Na verdade, olha a cegueira que o pecado pode produzir na vida do homem, olha até onde esse pecado pode nos conduzir.
Esse homem preferiu ser jogado ao mar, ser rejeitado por aquelas pessoas, não tendo mais a oportunidade de pregar o evangelho da salvação, de modificar a sua postura até então desobediente para um servo arrependido, e ele decide, olha, pode me jogar ao mar. Jonas, ele prefere a morte e o mar ao invés do arrependimento. Ele prefere permanecer no pecado cego, ao invés de poder anunciar o evangelho da salvação àqueles homens tão desesperados. Eu queria chamar a sua atenção para a consciência espiritual de Jonas nesse momento da história, porque era um homem de Deus, como eu e você. Precisamos estar atentos a quando a palavra diz, olha, quem está em pé, então, presta atenção. Mesmo conhecendo a Deus, Jonas o desafia com a sua rebelião. Os irmãos conseguem ver até onde a obstinação pode nos levar, irmãos? Quanto ela pode nos cegar? Nesse processo de afastamento, pela sua bondade e misericórdia, Deus envia oportunidades de arrependimento a Jonas, enviou a tempestade, usou ímpios, o capitão do barco, situações cotidianas, às vezes do mundo decaído lá fora, para fazer com que a gente olhe e fale, puxa vida, eu tenho em Cristo muito mais do que isso. O que eu estou fazendo nesse porão? O que eu estou fazendo com o meu coração tão longe do Senhor, tão rebelde? Preferimos, às vezes, já tão cegos pelo pecado, o profano, mesmo conhecendo a bênção daquilo que é santo. Preferimos viver no duvidoso. Preferimos viver, às vezes, fazendo aliança com o pecado, com o mundo, com o engano, às vezes até mesmo no meio do povo de Deus, do que tomar uma decisão de viver consagrado àquilo que é santo, ou aquele que é santo. Observe o versículo 13 comigo, irmãos. Não se cessa a humilhação aqui para Jonas. Olha o que o texto diz. Ao invés disso, mesmo Jonas dizendo, olha, me pega e me joga no mar, esses homens estavam temendo de tal forma o Deus de Jonas, que eles falam, não, nós não vamos tocar em Jonas. Gente, caso que vocês puderem, vamos remar contra a tempestade. Quem sabe a gente consegue chegar em terra firme. Sabe, às vezes quando a gente está tão cego pelo pecado, e às vezes a gente está lá no trabalho, na escola, na faculdade, nosso ambiente, lá na família, às vezes a gente vê os nossos familiares tomando às vezes decisões, atitudes mais éticas, embora não conheçam a Deus. Do que nós que conhecemos e tememos o Senhor das Escrituras. Então aqueles ímpios, irmãos, chegam no versículo 14 e observem o que acontece. Nós, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Esses homens, irmãos, passaram a clamar ao Deus de Jonas. Embora Deus não faz pacto nenhum com a nossa desobediência, com a nossa rebelião, e Deus jamais nos abençoará nisso. Deus utilizou a desobediência e a obstinação de Jonas para criar temor no coração daqueles ímpios. E embora às vezes a gente encontre crentes dizendo assim, Deus usa isso mesmo para a gente alcançar ímpios.
Isso era uma vergonha absurda para o profeta de Deus. Deus não estava fazendo pacto com a sua obstinação, mas colocando o maior peso em seu furor. Porque aqueles homens ouviram a tempestade, mas não ouviram o profeta Jonas. Aqueles homens conheceram a Deus pela negligência do servo, do que pela boca que deveria glorificar o nome do Deus que servia. A palavra inocente aí, irmãos, ela não está associada à ausência de culpa de Jonas, mas à preocupação daqueles homens de derramarem sangue diante do Deus que eles estavam agora conhecendo. Que vergonha para mim. Quantas vezes, já conhecendo Deus há tanto tempo, insisto em derramar sangue à minha volta. No verso 16, observem comigo. Perdão, ainda no 15, Felipe. Em seguida, esses homens pegam Jonas e lançam Jonas ao mar, na expectativa de que Deus não trouxesse para eles destruição, arrebentasse o barco. E no versículo 16, o texto nos apresenta então esses homens ali de uma forma interessante, se convertendo ao Senhor, porque o texto diz que eles adoraram ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Tudo isso conquistado pelo bom testemunho do profeta Jonas e da sua evangelização. Certo, irmãos? Errado. Tudo aconteceu porque Deus continua sendo Deus, independentemente de nós. Tudo aconteceu pela misericórdia, graça e bondade de Deus, mesmo usando aquela infidelidade de Jonas para mostrar o seu amor leal e o seu poder àqueles homens que não conheciam a Deus. Que responsabilidade temos então nas mãos, irmãos? Como podemos chegar diante do Senhor e temos esse tipo de oferta para dar a Ele? Se Deus pudesse agora estar aqui e revelar o que se passa no seu coração, o que Deus teria encontrado? Amor, fidelidade, arrependimento genuíno, confissão de pecados, obediência, ou arrogância, obstinação, desejo de viver no porão. Para a vergonha de Jonas, Deus salvou aqueles marinheiros. Mas eu queria ler com os irmãos um texto nas Escrituras que mostra para a gente que as nossas escolhas não precisam ser como as de Jonas até aqui. Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 1. Salmo, capítulo 1. E observem o que o salmista fala para a gente. Nesse salmo que é tão conhecido por nós, mas tão esquecido da mesma forma. Como é feliz, como é abençoado, como é bem-aventurado, como vive em contentamento, com um coração grato, cheio de temor, o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. E eu queria pegar essas três referências e usar a seguinte frase: como é feliz o homem que não opta pelo pecado em detrimento da presença de Deus. Ao contrário,
Como é feliz, bem-aventurado, abençoado o homem que tem sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Como Deus tem prazer no obediente, naquele que ouve a palavra de Deus, se arrepende dos seus pecados e volta rapidamente para os braços do Pai, independente se está lá naquela situação de porão, entendeu a palavra do Senhor, confessa os seus pecados e volta para o relacionamento com Deus. Como é bem-aventurado aquele que busca o Senhor por meio da palavra, aquele que zela pelos seus pés, aquele que guarda o seu coração, aquele que protege a sua vida até de si próprio. Como é bem-aventurado aquele que se deleita na comunhão dos santos. Como é bem-aventurado aquele que tem prazer no seu tempo de devoção, na sua vida de oração, na sua busca incessante pela lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O texto diz: ele será como uma árvore plantada à beira de águas correntes e dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Veja bem, eu não estou dizendo que não virão algumas tempestades, que não teremos aflições, que não passaremos dificuldades, mas aquele que confia no Senhor de todo o seu coração, aquele que tem o temor do Senhor no seu coração como aquilo que direciona ou impulsiona no seu crer, nas suas ações, esse é feliz, porque ele está seguro. Nós podemos sair dessa noite aqui de duas formas. Ou tentando correr para o porão e acreditar que no porão podemos desfrutar de uma paz fantástica, mesmo sabendo que aquele tipo de paz não existe. Ou então podemos escolher o lado dos bem-aventurados, os que têm o prazer na lei do Senhor e que meditam nessa lei de dia e de noite, aqueles que guardam o seu coração, aqueles que proclamam a palavra do Senhor porque estão sensíveis às pessoas que estão à sua volta. Qual será a sua escolha essa noite? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Eu queria dar um tempo para você orar, você e Deus. Faça a sua escolha. Veja o amor maravilhoso de Deus te dando a oportunidade de mais uma vez, independente do lugar que você esteja, de ter áreas do seu coração trabalhadas, pecados que até então você está segurando, agarrando, e Deus está te dando a oportunidade de confessá-los agora e abandoná-los. Observe a oportunidade, a graça, a misericórdia de Deus que te trouxe para cá nessa noite. Talvez você não tenha ainda reconhecido Jesus Cristo como Senhor, único Senhor e Salvador da sua vida, e não é à toa que você veio para cá. Talvez sendo você ainda alguém que não entregou o coração a Cristo, ou já um homem confesso, talvez você entrou aqui nessa noite tentando fugir de Deus, sabendo áreas do seu coração que são contrárias à vontade do Senhor, mas até então a sua preferência é viver no porão. Eu afirmo a você, Deus tem muito mais para te oferecer. Alegria plena, bênçãos incontáveis, e mesmo diante das tribulações, das aflições desse mundo, segurança e paz que o mundo não conhece. O que você vai escolher? Santo e amado Deus, eu clamo ao Senhor pela vida dos meus irmãos nessa noite, pelas pessoas que entraram aqui pela primeira vez, Deus, o Senhor tem permitido que estejamos ouvindo mais uma vez a Tua palavra, Deus.
Eu clamo essa noite, que essa noite seja uma noite diferente, Deus. Tenhamos sido confrontados e ao mesmo tempo encorajados pela Tua palavra, Deus. A vermos uma vida submissa, de temor ao Senhor, Pai. E não uma vida de entregue a prazeres pessoais, carnais, Deus querido, contrários à Tua palavra. Senhor, quanto desastre podemos trazer para as nossas vidas e para a vida das pessoas à nossa volta, caso a gente permita que o nosso coração viva em rebelião, Deus, contra Ti. Eu peço ao Senhor, nos convence dos nossos pecados, Deus. Somente o Senhor pode fazer isso. Não permita, Senhor Deus, que a gente tente buscar uma falsa paz que o mundo nos oferece com tanta facilidade. E não permita, Senhor Deus, que a gente acredite, Deus, que de fato é a paz que a gente deseja para a nossa vida, Pai. Mas que o nosso coração deseje o Senhor, Deus. Que a nossa alma, Senhor Deus, anele pela Tua presença. Que a gente não veja a hora de estar reunido de novo como igreja para Te adorar, para Te cultuar, para conhecer mais da Tua palavra, Deus. Que o nosso coração arda, Deus, de desejo de ouvir mais uma vez o Senhor, por meio das orações, por meio da leitura bíblica, Deus querido. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para as pessoas à nossa volta, a encorajar os abatidos, Deus, a ajudar os frágeis na fé a se levantarem, Deus querido, e a falar do Teu amor para aqueles que ainda não Te conhecem como suficiente Salvador, Deus. Só clamo ao Senhor, nos tire do porão caso já estejamos lá, Deus. Ou para aqueles que ainda não estão, Senhor Deus, não permita que descemos as escadas, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Ela fala ao nosso coração. E que tenhamos uma semana diferente, Deus, de muitas lutas, mas vitórias no Senhor, Deus. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, tem um tempo de oração pessoal. Estarei ali à porta cumprimentando os irmãos. Os irmãos da recepção e também os irmãos do lanche da IBD, não deixem